Você já se sentiu paralisado pelo medo? Aquela sensação avassaladora que tira o chão debaixo dos seus pés? Que obscurece a esperança e sussurra dúvidas em sua mente? Seja o medo de perder alguém que ama, o medo do futuro incerto, o medo de falhar em seus projetos, ou até mesmo o medo de enfrentar os desafios do dia a dia, essa emoção é uma realidade comum a todos nós. Mas, e se eu te dissesse que existe uma fonte inesgotável de força e coragem capaz de dissipar qualquer sombra de temor? Hoje, mergulharemos nas profundezas do Salmo 27, um cântico atemporal que ecoa da confiança inabalável do rei Davi em meio às adversidades. Este salmo não é apenas uma bela poesia, é um manual prático para vencer o medo, ancorando nossa fé na rocha sólida que é o nosso Deus. O Salmo 27 começa com uma declaração poderosa: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, 1. Pare por um momento e deixe essas palavras ressoarem em seu coração. Davi não está negando a existência de perigos ou ameaças. Pelo contrário, ele os reconhece, mas escolhe focar em quem Deus é para ele, sua luz e sua salvação. Em um mundo muitas vezes envolto em escuridão e incerteza, Deus se apresenta como a fonte de clareza e livramento. Se Ele é a nossa luz, então nenhuma escuridão pode nos dominar completamente. Se Ele é a nossa salvação, então nenhum perigo final pode nos alcançar. A segunda parte deste versículo reforça essa confiança. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Uma fortaleza é um lugar seguro, um refúgio inexpugnável. Davi declara que Deus não é apenas um auxílio passageiro, mas a própria base de sua existência, a estrutura que o sustenta em todos os momentos. Diante de uma fortaleza tão poderosa, quem ou o que poderia realmente nos aterrorizar? Davi, autor deste salmo, não era um estranho ao medo. Ele enfrentou gigantes, perseguições implacáveis de Saul, traições e guerras constantes. Sua vida foi marcada por perigos e incertezas. No entanto, em vez de se render ao pânico, ele escolheu depositar sua confiança em Deus. E é exatamente isso que o Salmo 27 nos convida a fazer. No versículo 2, Davi aprofunda essa ideia. Quando os malvados, meus adversários e inimigos, se chegaram contra mim para comerem a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Salmo 27, 2. Aqui, Davi descreve a intensidade da ameaça. Seus inimigos não apenas se aproximaram, eles vieram com a intenção de comer sua carne, uma metáfora vívida para a destruição total. Imagine a cena. Você está cercado, a ameaça é iminente e a intenção é aniquilá-lo. É nesse ponto de vulnerabilidade extrema que a intervenção divina se manifesta. Eles tropeçaram e caíram. Não foi a força de Davi, sua estratégia militar ou sua astúcia que os derrubou, mas a mão protetora de Deus. Isso nos ensina uma verdade fundamental. Mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis e os inimigos, sejam eles pessoas, problemas ou medos internos, parecem prontos para nos devorar, Deus tem o poder de virar o jogo. Ele pode fazer com que aqueles que se levantam contra nós tropecem e caiam. Essa não é uma promessa de que nunca enfrentaremos oposição, mas sim de que, na presença de Deus, a oposição não prevalecerá. No versículo 3, Davi eleva ainda mais sua confiança. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Salmo 27, 3. Esta é uma declaração de fé audaciosa. Não é apenas um inimigo, mas um exército inteiro. Não é uma pequena escaramuça, mas uma guerra total. Mesmo diante de uma ameaça tão esmagadora, o coração de Davi permanece destemido. Por quê? Porque sua confiança não está em suas próprias habilidades ou na ausência de perigo, mas em Deus. A confiança em Deus não elimina o perigo, mas transforma a nossa resposta a ele. O medo pode bater à porta, mas a fé em Deus não deixará entrar. Esta confiança radical em Deus nos leva ao cerne do que realmente importa para Davi e para nós.
No versículo 4, ele revela o seu maior desejo, que é também a sua âncora em meio à tempestade. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. Pense bem, em meio a guerras, perseguições e a incerteza de seu reinado, o que Davi mais desejava não era a vitória sobre seus inimigos, a segurança de seu trono, ou uma vida sem problemas. Seu desejo mais profundo era a presença de Deus. Ele queria morar na casa do Senhor, que simboliza a intimidade, a comunhão constante e a segurança encontrada na presença divina. Não era apenas uma visita ocasional, mas uma morada permanente, uma vida inteira dedicada a essa busca. E por que ele desejava essa proximidade? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A beleza do Senhor não se refere apenas à sua estética, mas à totalidade de seu caráter, sua santidade, sua bondade, sua fidelidade, sua misericórdia. Quando nos permitimos contemplar essa beleza, nossos problemas parecem menores e a grandiosidade de Deus preenche todo o nosso ser. Meditar em seu templo ou em sua palavra é um ato de adoração e aprendizado, um mergulho profundo nas verdades que sustentam a alma. Quando nossa prioridade é a presença de Deus, tudo mais se realinha. Os medos perdem seu poder, as preocupações diminuem e encontramos uma paz que transcende as circunstâncias. E isso porque, como Davi continua no versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Salmo 27, 5. O pavilhão e o tabernáculo eram lugares de refúgio e proteção. Deus promete ser nosso esconderijo seguro nos momentos de maior turbulência. Ele não nos tira da adversidade, mas nos esconde na adversidade, provendo um santuário interior onde podemos encontrar paz e segurança, mesmo quando o caos nos cerca. E ele nos põe sobre uma rocha, uma imagem de estabilidade e firmeza inabaláveis. Em um mundo de areias movediças, a rocha de Deus é o nosso fundamento seguro. Com a confiança em Deus estabelecida e a prioridade de buscar sua presença firmada, Davi transborda em um cântico de vitória e esperança nos versículos seguintes. No Salmo 27:6, ele declara: Também agora a minha cabeça será erguida sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Essa é uma imagem de triunfo. Aquele que antes poderia ter temido, agora tem sua cabeça erguida. Isso simboliza dignidade, confiança e vitória sobre as circunstâncias opressoras e sobre aqueles que se opõem a ele. Não é uma arrogância humana, mas o resultado natural da confiança em Deus. Quando estamos escondidos em sua fortaleza, ele nos exalta. Quando ele é a nossa rocha, nossa posição é de segurança, e podemos olhar para nossos desafios de uma perspectiva de vitória. E qual é a resposta de Davi a essa libertação e exaltação? Gratidão expressa através de sacrifícios de júbilo e cânticos de louvor ao Senhor. Em vez de focar nas cicatrizes da batalha, ele celebra a fidelidade de Deus. Isso nos ensina que o louvor é uma arma poderosa contra o medo. É um ato de fé que reconhece a soberania de Deus mesmo antes da vitória completa se manifestar. Quando louvamos, mudamos nossa perspectiva do problema para o poder daquele que nos sustenta. Os versículos 7 e 8 mostram a humildade de Davi e sua dependência contínua de Deus. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27, 7 e 8. Mesmo com toda a confiança, Davi não se torna autossuficiente. Ele continua a clamar,
a buscar a misericórdia de Deus e ansiar por sua resposta. Isso demonstra que a fé madura não dispensa a oração e a dependência. Pelo contrário, ela aprofunda essa conexão. Ele reconhece o convite divino para buscar o seu rosto, uma expressão que significa buscar sua presença, seu favor, sua direção e seu conhecimento. E Davi prontamente responde: "O teu rosto, Senhor, buscarei." Esta é a essência de um relacionamento genuíno, um chamado de Deus e uma resposta sincera do coração humano. A jornada de fé, no entanto, não é isenta de desafios, e Davi expressa essa realidade nos versículos 9 e 10. "Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá." Mesmo com tamanha fé, Davi reconhece sua fragilidade e a possibilidade de se sentir desamparado. Ele suplica a Deus que não esconda seu rosto, que não o rejeite. É um clamor honesto de alguém que entende sua total dependência do Criador. Nós muitas vezes também nos sentimos assim. Há momentos em que a presença de Deus parece distante e as respostas às nossas orações demoram a chegar. Nesses momentos de aparente silêncio divino, a tentação de duvidar e de temer pode ser avassaladora. Mas Davi se apega à verdade de quem Deus é. Tu tens sido o meu auxílio. Ele olha para o passado e lembra-se da fidelidade de Deus em outras circunstâncias. Essa memória se torna um trampolim para a fé presente. E então, ele faz uma das declarações mais tocantes de todo o Salmo: "Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá." Pense no peso dessas palavras. O desamparo de pai e mãe, as figuras mais fundamentais de segurança e amor, em nossa vida é uma dor inimaginável, uma ferida profunda que pode nos deixar completamente perdidos. No entanto, Davi eleva sua confiança a um nível supremo, afirmando que mesmo na mais profunda solidão e abandono humano, Deus permanece. Ele nos recolherá, uma imagem de cuidado terno, de abraço protetor, de acolhimento incondicional. Essa é a essência do amor de Deus, um amor que nunca falha, mesmo quando todas as outras fontes de apoio se esgotam. Esta promessa é um bálsamo para as almas feridas, um refúgio para os corações solitários. Saber que, não importa o quão desamparados nos sintamos, há um Pai Celestial que nos acolhe, muda completamente a paisagem do nosso medo e da nossa incerteza. Diante de tamanha certeza da proteção divina, Davi passa a nos instruir, do versículo 11 ao 12, sobre como devemos nos comportar nessa jornada de fé. "Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram contra mim falsas testemunhas, e os que respiram crueldade." Salmo 27, versículo 11 ao 12. Mesmo com a promessa de ser acolhido por Deus, Davi entende que a vida ainda exige direção e discernimento. Ele ora por instrução. "Ensina-me, Senhor, o teu caminho." Não basta apenas ter fé, precisamos saber como andar. Em um mundo cheio de distrações e vozes confusas, pedir a Deus que nos guie por vereda direita é um clamor por clareza e propósito. Essa vereda é a que nos afasta das ciladas, das decisões erradas e dos caminhos que nos levam ao desespero. É a trilha da retidão e da sabedoria. A razão para essa busca por direção é clara: por causa dos meus inimigos. Davi sabe que há oposição, que há aqueles que querem vê-lo tropeçar. Ele menciona falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Isso nos lembra que nossos medos muitas vezes não são apenas internos. Eles podem ser alimentados por pessoas ou situações que tentam nos enganar, nos desanimar ou nos destruir. A oração de Davi é um escudo contra essas influências malignas, um pedido para que Deus não nos entregue à vontade daqueles que desejam nosso mal. Quando oramos por direção, estamos dizendo a Deus: "Eu confio em Ti, mas também preciso da Tua sabedoria para navegar por este mundo complexo." Estamos reconhecendo que, embora a vitória final seja dele, nossas escolhas diárias importam.
Pedir a Deus para nos guiar é um ato de humildade e de dependência ativa. É como um viajante em uma terra desconhecida, que mesmo sabendo que um guia o protegerá, ainda pede as instruções específicas para o próximo passo. Essa parte do Salmo 27 nos convida a uma reflexão profunda sobre nossas próprias escolhas. Estamos buscando a vereda de Deus em nossas vidas? Estamos atentos às vozes que tentam nos desviar? A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de seguir o caminho de Deus, mesmo quando há inimigos e incertezas ao nosso redor. Chegamos aos versículos finais do Salmo 27, onde Davi nos oferece a chave para perseverar em meio à espera e à incerteza. Ele começa com uma declaração de fé inabalável, mesmo diante de um cenário que poderia levar ao desespero. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, 13. Esta é uma afirmação poderosa. Davi não diz, espero ver, ou talvez eu veja, mas eu creio que verei. Ele está convicto de que a bondade de Deus não é algo reservado para uma vida futura ou para um plano distante. Ela se manifesta aqui e agora, na terra dos viventes. Isso é crucial para nós. Muitas vezes somos tentados a pensar que a intervenção divina só acontece em grandes milagres ou em um futuro distante. Mas Davi nos lembra que a bondade de Deus está disponível em nosso cotidiano, nas pequenas e grandes providências, mesmo em meio às dificuldades. É uma questão de fé e de olhos abertos para reconhecê-la. E então, o Salmo 27 culmina em um conselho atemporal, uma exortação que ecoa através dos séculos e que é tão relevante hoje quanto foi nos dias de Davi. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. A palavra espera aqui não significa uma espera passiva, de braços cruzados. No hebraico, ela carrega o sentido de atar-se, unir-se, confiar ativamente. É uma espera que envolve paciência, perseverança e uma dependência contínua de Deus. É como um marinheiro que, em meio à tempestade, não desiste, mas se agarra firmemente ao leme, confiando que o capitão o guiará em segurança. Junto com a espera, vêm duas ações essenciais: anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Animar-se é um ato de vontade, de escolher a coragem em vez do desânimo. É levantar a cabeça, mesmo quando o corpo e a alma querem se curvar. E a promessa é clara: quando fazemos a nossa parte de esperar e nos animarmos, Deus age. Ele fortalecerá o teu coração. Ele nos dará a resiliência, a paz e a força interior para suportar as provações e para continuar avançando. Que o Salmo 27 seja a sua âncora nos dias de tempestade. Deixe que a confiança em Deus seja a chama que dissipa a escuridão do medo em sua vida. Não se renda ao pânico, mas renda-se àquele que é a sua luz, a sua salvação e a fortaleza da sua vida. Se esta mensagem tocou seu coração e você sente que ela pode abençoar outras pessoas, eu te convido a compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Deixe um amém nos comentários se você crê que o Senhor é a sua luz e a sua salvação. Sua interação ajuda esta mensagem a alcançar mais corações. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos de fé e reflexão e ative o sininho para ser notificado. Juntos, podemos construir uma comunidade de fé forte e inabalável. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.